Gente, como é de lei na história, o caso brasileiro reconfirmou a implacabilidade do moto contínuo de todas as ditaduras, do presente e do passado. Quanto mais elas afundam no crime, mais impossível se torna a volta para o Estado de Direito. É triste de ver, mas confira aí a humilhação dela. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. Mesmo constrangida a esse papel, gente, a blogosfera petista, que é constituída por aquele tipo de vanguarda, apedreja desde já nas redes sociais impiedosamente a Operação Salva Sadi e exige a cabeça da ex-companheira desviada para que nenhum valor mais alto ouse se levantar daqui por diante nas redações do Brasil. Cara, bem mais cedo do que eu esperava, a ditadura lulista resolveu bater de frente com a grande mídia. É um clássico. Os mais próximos são sempre os primeiros a serem expurgados. Antigamente, os críticos chamavam companheiro de rota e os próprios revolucionários chamavam de idiota útil a toda essa gente que ingenuamente ajudou a instalar e consolidar no poder as mais sangrentas ditaduras do século XX. É isso que essa imprensa foi. E agora está chegando para ela o que ela incentivou a ditadura a fazer contra a resistência que luta na internet. Não é mais o Daniel Vorcaro e o seu sicário particular que vai quebrar os dentes dos jornalistas que ousaram revelar quem ele é. Ele conta agora com sicários muito mais eficientes, contratados a peso de ouro para fazer esse trabalho. A operação de anteontem da Polícia Federal, como sempre escada pelo Alexandre de Moraes, para cumprir um mandato de prisão e 6 de busca e apreensão lá no Rio de Janeiro, foi dirigida contra o Marcelo Paes Fernandes Conde, que é filho do ex-prefeito Luiz Paulo Conde. É ele que o executivo-chefe da ditadura acusa agora de ser o mandante dos vazamentos por meio dos quais o Lauro Jardim e a Malu Gaspar, jornalistas do Globo, deram a conhecer ao mundo quem é o Daniel Vorcaro. Os 6 endereços nos quais foram colhidos aí o costumeiro material das devassas ordenadas contra quem quer que a ditadura classifique como inimigo ou como mero adversário, ou quem quer que denuncie as falcatruas e as violações à lei dos seus principais agentes, estão relacionadas a esse empresário, que, no entanto, não foi encontrado. Ele está foragido. Esse movimento decisivo foi ordenado pelo partido que lá no final dos anos 70, começo dos 80 do século XX, decolou para o poder depois que tomou de assalto o Sindicato dos Bancários, gente, e se tornou assim o senhor de todos os segredos financeiros de cada um dos brasileiros, e principalmente dos adversários deles. Ele sabe, esse partido, exatamente o poder corrosivo que esse tipo de informação tem. E é por isso que foi dada a ordem, não para investigar o Vorcaro, o ladrão, mas para investigar a Receita Federal e o COAF, os únicos órgãos fora do núcleo duro lá da nossa cleptoditadura que conheciam os dados vazados. É que, como acontecia lá nos tempos do PTPOL, de polícia do PT, que vazava para as redações o que os sindicatos bancários espionava sobre as tramóias financeiras dos adversários do PT, as matérias do Lauro Jardim e da Malu Gaspar romperam a barreira de censura autoimposta pela imprensa mestrada a qualquer informação que pudesse mostrar quem realmente são esses heróis da democracia lulista que criaram a tramóia da trama golpista. E aí, gente, tudo começou a aparecer, claro como o dia. Quem foi que criou e alimentou o Banco Master? Como foi que ele se infiltrou no sistema financeiro nacional usando o pé de cabra dos consignados do Lula? Quem foi que o Vorcaro contratou para prestar serviços jurídicos por 131 milhões de reais, quando ficou claro lá para os de dentro,
que nem a cleptocracia lulista conseguiria impedir o desmoronamento final da pirâmide Ponzi lá dele antes das eleições. E também o que é que está por trás dessa ostentação de riqueza e do padrão de vida abissalmente incompatível com os salários de 46 mil reais que levam às excelências do Supremo Tribunal Federal. Essa onda de matérias adversas, gente, arrastou com diferentes níveis de hesitação aí todo o resto da imprensa mestrada e acabou forçando a ditadura e o Alexandre de Moraes em especial, pela primeira vez desde que começou o golpe que está havendo, a ensaiarem um passinho para trás. Aí apareceu o Fachin com aquele ensaio de reerguimento moral e a máfia armou aquele esquema para fazer do Toffoli o boi de piranha, né, que daria fuga à família Moraes, o mais valorizado dos prestadores de serviços pagos pelo Vorcaro, e muito mais que só isso, né, a ferramenta essencial para instalar o lulismo para sempre no poder. Só que deu ruim. O Toffoli abriu a reunião em que seria lida a sentença de morte dele, avisando que se atirassem, ele revelaria o imposto de renda dos seus 9 pares do Supremo Tribunal Federal e mais os de todos os cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de cada um deles. Só que, ao mesmo tempo, né, estava ficando cada vez mais evidente que, se revelada inteira a verdade sobre o Banco Master, os seus patrocinadores e os seus assalariados, cairia a máscara da cleptoditadura petista inteira, e com ela a do golpe da trama golpista. E lá se foi por terra o hesitante ensaio de reerguimento moral do Fachin. Gente, como é de lei na história, o caso brasileiro reconfirmou a implacabilidade do moto contínuo de todas as ditaduras, do presente e do passado. Quanto mais elas afundam no crime, mais impossível se torna a volta para o Estado de Direito. E menos pruridos morais se antepõe à necessidade de escalar a violência em que esse tipo de regime sempre se sustenta para evitar a queda. E então, em vez do código de ética lá com cheiro de meia-culpa do Fachin, o que o Supremo Tribunal Federal pariu foi, número 1, um ataque maciço e final contra o poder eleito, paralisando a meio a CPMI mista do Congresso, da Câmara e do Senado, do INSS, que àquela altura já tinha tornado evidentes todos os elos de ligação entre o Banco Master, a roubalheira dos aposentados do Brasil, os mais altos dirigentes do PT, o crime organizado e a família do presidente da República. 2. A ordem para trancafiar as provas e suspender todos os sigilos quebrados do lado criminoso dessa equação, de par com a de quebrar todos os sigilos de todo mundo que contribuiu para que a verdade fosse revelada. 3. A manutenção da CPI do crime organizado, controlada pelo PT, promovida a única herdeira do caso Master. 4. A apropriação da delação premiada aí do Daniel Vorcaro, que de saída já anuncia de bom grado que vai entregar apenas e tão somente aquilo que lhe for encomendado, né, sem a necessidade daquelas 11 penosas idas e vindas que requereu a delação do Coronel Cid. Para a imprensa mestrada, gente, a escalada para essa nova etapa aí de linha dura vem na forma clássica sofrida por todo menchevique, né, que se envolveu com revolucionários bolchevistas em todas as revoluções de todos os tempos. A ameaça de fuzilamento sumário, sentença que as ditaduras, na sua necessidade de se mostrar implacáveis, posto que cada vez mais são sustentadas exclusivamente pelo terror, não suspendem nem diante das autocríticas voluntárias arrancadas aos acusados de ações contra-revolucionárias.
como essa, né, porque teve que passar aí a até então irrepreensível companheira Andréa Sadi pelo crime de ter apresentado esse quadro sintético que você vê aí do que tinha sido até então descoberto sobre o lugar do Daniel Vorcaro na hierarquia do golpe que de fato está havendo. É triste de ver, mas confira aí a humilhação dela. Deixa eu registrar aqui para vocês, na última sexta a gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos. A arte também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. Mesmo constrangida a esse papel, gente, a blogosfera petista, que é constituída por aquele tipo de vanguarda, né, que reúne tais qualidades de caráter e de disciplina que nem as redações amestradas aceitavam mais conviver com eles, mas que credencia essa gente a ser os titulares do futuro Ministério da Verdade da cleptoditadura petista plena, né, apedreja desde já nas redes sociais impiedosamente a Operação Salva Sadi, né, e exige a cabeça da ex-companheira desviada, né, para que nenhum valor mais alto ouse se levantar daqui por diante nas redações do Brasil. Gente, vai ser mera formalidade completar o trabalho de acabar de quebrar a economia nacional para comprar mais uma eleição, né, com todo mundo com voto contra tornado inelegível, ao som aí dessas análises sobre o clima entre o Executivo e o Congresso, sobre as estatísticas de emprego e de saúde financeira falsificadas, né, ou sobre as pesquisas eleitorais que ninguém sabe quem paga. A disposição da imprensa de ouvir e obedecer essa ameaça que está sendo feita, ou insistir na exposição da verdade, é o que vai selar o destino definitivo do Brasil para o campo da barbárie ou para manter aberta a porta para a volta para a civilização.